lá para uma videoaula bem rápida, bem descomplicada e bem sucinta sobre movimentos sociais e luta popular, né? É um tema bem recorrente dentro da prova do Enem, que pode ser utilizado tanto na redação quanto na resolução das questões, tá? Então, vou ler a competência aqui que tem, que é a competência de área número 3, né? Da matriz do Enem, que é compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Então, o que ele quer? O papel da força popular dentro das mudanças que ocorrem nas instituições sociais e na sociedade, tá? No caso, portanto, na sociedade. Enfim, mas deu para entender o que eu queria passar. Enfim, vamos lá para o estudo dos movimentos sociais. O que de fato é um movimento social, né? Tem uma definição bem boa de movimento social, que movimento social é um movimento organizado que resiste dentro da sociedade em prol de alguma mudança. Algumas dessas mudanças atualmente são o direito à cidadania e o acesso à cidade, né? O direito à cidade. Daqui a pouco a gente volta mais para a gente debater essas questões. Mas o ponto-chave é esse. Sempre o movimento social é um movimento organizado, né? Para você ter um movimento social que de fato gere mudança dentro da sociedade, a gente tem que ter um movimento social organizado, tá? A gente tem dentro da história alguns movimentos sociais. Um deles são as lutas contra o absolutismo, né, que a gente tem, que foram liderados pelos ideários burgueses, que são eles. Um exemplo bem claro, a gente tem a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa foi um movimento guiado principalmente pela burguesia francesa, né, para acabar com o absolutismo e tomar conta da base política administrativa da França. Isso é claro. Lá tá bem claro, né? A gente tem também as lutas que culminaram na abolição da escravatura no Brasil em 1888. A gente tem em 1937 a fundação da União a gente tem em 1937 a formação da UNE, a União Nacional Estudantil, tá? Em 1964 a gente tem o golpe militar, né? Que deu início à ditadura militar, e com isso começou o período de repressão na sociedade brasileira, a partir desse período, né? Em 1968, aí as coisas começam a, de fato, se movimentar no mundo e principalmente aqui no Brasil. A gente tem as revoluções de maio de 68 na França, né, que foram que culminou numa revolução contra, de fato, os governos autoritários, e o Brasil ele não escapa dessa luta contra os governos autoritários. A gente tem também o nosso movimento estudantil dentro do Brasil, que foi guiado e organizado principalmente pela UNE. Que eu já esclareci o que é a sigla UNE agora um pouco tempo atrás, então não tem pra que ficar falando. Mas para quem não pegou, UNE é a União Nacional Estudantil, né? Dos estudantes, enfim. Em 1979, a gente tem o Ato Institucional número 5, né? Não, a revogação, né? No caso do Ato Institucional número 5. E aí a gente tem, de fato, a volta das lutas pela democracia, a luta pela redemocratização. Em 1984, a gente tem as campanhas de Direta Já, né? Que é as campanhas que foram lideradas, de fato, pelos estudantes, artistas da época, principalmente... E também a fundação do MST, que é o Movimento Sem Terra, né? Dentro desse contexto, há o contexto de luta popular em organização pela reivindicação de um direito político, que é o voto.
Mas há também reivindicações por direitos sociais e civis, né? Quais são as diferenças? Bom, direitos civis são aqueles que estão lá bonitinhos dentro da carta, da Constituição lá que você segue. Tipo, luta por direitos civis. Aconteceu aonde? Na Revolução Francesa, onde todos iriam atrás de serem reconhecidos como cidadãos, né? Busca por uma cidadania geral que reconhecessem todos, lá houve a organização da Declaração dos Direitos Humanos, enfim. Direitos políticos não se resumem necessariamente ao direito ao voto, mas de fato a gente cita aqui como direito à participação política. Direitos sociais são direitos a, vamos dizer, mais de cunho social, né, como o nome fala. Direito às direito à proteção social, direito à moradia, direito à educação, todos esses são direitos sociais. São essas as diferenças, assim, que eu posso listar agora no momento, para não aprofundar tanto. A gente tem também, em 1992, o impeachment do presidente Collor, né, que teve toda aquela organização, né, do movimento estudantil, contra o governo, contra a desorganização, toda aquela loucura que teve no governo Collor. Para entender direito o que foi o governo Collor, é só olhar para o governo Bolsonaro. Mas, enfim, a gente tem, só detalhando mais em outro vídeo, mas essa não é a intenção, é detalhar no governo Collor, né? A gente tem também esses movimentos sociais, eles surgem também na contemporaneidade, né? Agora, nos dias atuais, a partir do século XXI. Aí foi listando alguns que já aconteceram, mas acontecem movimentos sociais até hoje. Nós temos como exemplo de movimentos sociais os movimentos feminista dentro do Brasil, os movimentos LGBT, o movimento negro, a gente tem os movimentos estudantis, né? Bem rapidinho. A gente tem também... sempre quando a gente vai falar de movimentos sociais, a gente tem que falar de movimento social contra o Estado. O Enem gosta disso, de movimentos sociais que geraram transformações no Estado. Então, sempre quando vier uma questão de movimento social, você vai saber lá. Movimento social contra o Estado. Movimento social contra o poder vigente. Aí sempre vai vir aquela história, quais foram os frutos, quais foram as mudanças desses movimentos. São questões geralmente que são apresentadas num texto e que é um texto geralmente um pouco denso para você extrair desse texto uma informação que gere a resposta, né? E sempre são de confronto político contra o Estado e o povo. Então a gente tem essa dica aí que auxilia super dentro das resoluções de questões sobre movimentos sociais. Enfim, vamos resumir agora o conceito de busca pela cidadania, né, que eu já expliquei há muito tempo, ser reconhecido como cidadão, dentro da sociedade. A gente tem a luta ao acesso à cidade, né? Sem acesso à cidade, eu acho que vai vir quente esse ano. Bom, o que seria do caso o acesso à cidade? Há um grande inchaço populacional dentro das cidades. Com isso, ocorrem as macrocefalias urbanas, ou seja, a cidade ela cresce tanto que as pessoas que não têm condições de ocuparem os centros e, de fato, a cidade, que é a área central, elas acabam se localizando dentro da margem. Aí essa margem ela não tem direito a usufruir das condições da cidade. Então, o que é que essa margem faz? Para garantir seu emprego, fazer suas compras e etc., elas gastam muito com transporte. No caso, a questão da mobilidade urbana, elas se movimentam das áreas de entorno da cidade para o centro. Com isso, muitas pessoas vão perdendo o direito à cidade, porque ou tem dinheiro para pagar o transporte e tal, ou de fato a segregação socioespacial, né? Que são outros temas, mas eu espero que tenha ficado claro um pouco do movimento social, das lutas populares, e é isso.